Fala galera, tudo bem? E aí pessoal, como é que vocês estão se cuidando? Vamos lá para mais uma aula. Galera, eu resolvi hoje fazer uma aula de prática de desenho, como nós temos feito em algumas aulas, mas no vídeo faz algum tempo, né, que eu tenho gravado apenas as aulas de música. Mas hoje eu quero fazer uma prática de desenho assim de algo bem simples para vocês construírem e pensar um pouco na forma da construção dos desenhos que vocês fazem. Eu sei que nem o sonho, não é o sonho de todo mundo ser um desenhista, trabalhar com desenho, mas é importante a gente saber ou entender e praticar a representação da forma. O que isso quer dizer, tio? Que às vezes o desenho que vocês criam nessa idade, que é uma coisa comum, ele é um desenho que às vezes tem até muitos detalhes, tem um movimento, mas ele falta às vezes algumas partes técnicas. E essa que eu estou falando é a sensação de profundidade, ok? Eu vejo alguns de vocês que desenham muito bem, mas quando vai desenhar alguns objetos, né, principalmente aquilo que está observando, tem uma tendência a, por exemplo, vou criar uma casa, né? Faz uma casinha, né? Aí cria lá a casa. Pronto, a minha casa está aqui. Essa casa aqui até tem um pouco de profundidade, né? Olha lá, minha casinha, que linda minha casinha. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que há a possibilidade de outras formas para criar objetos e aquilo que você quer representar. E isso vem a partir de algo que eu nunca ensinei para vocês, que se chama a representação do invisível. Como assim a representação do invisível? A representação do invisível faz com que você tenha a sensação de profundidade de um objeto que de fato parece que ele está ali. Vocês costumam chamar esse desenho também de desenho 3D ou de tridimensional, porque eu tenho a sensação que aquele objeto está ali de verdade. O que eu tenho que reparar é o seguinte, por exemplo, quando eu vejo lá em cima da mesa da casa da minha mãe, lá, da minha casa, um vaso. Quando eu observo o vaso, eu observo isso aqui, né? Eu estou vendo lá o vaso e eu tenho apenas isso. Olha só, o vaso, né? O que eu preciso saber é que dentro desse vaso existe o que nós chamamos de forma invisível. Forma invisível, tio, é verdade, é. Deixa eu aproximar aqui a câmera para vocês verem isso. Vocês não vão me ver menos agora. Tá lá o vaso, né? A forma invisível, ela nos demonstra que dentro de uma estrutura qualquer existe o que nós chamamos de forma invisível, que está aonde nós não conseguimos observar, ok? E esta está dentro de uma trama, né? Se eu fosse observar esse vaso por dentro, vocês perceberam o que aconteceu aqui? O vaso virou um cesto, né? Eu consigo agora observar esse vaso, olha, por dentro e por fora. Eu fiz um objeto cilíndrico, que é um pouco complexo, difícil de fazer, porém, nós vamos trabalhar com objetos que são objetos que tenham linhas mais retas. Vou dar um exemplo aqui básico para os meninos, que os meninos gostam muito de desenhar isso. O menino vai lá desenhar um carro, né? Aí ele desenha o carro assim, galera, ó. Desenha o carro assim, ó. Né? Eu vejo muito isso. Olha, meu carro, né? Pronto, tá lá o carro com roda bonitinho, né? Com farol, com janela e tal. A grande questão é que nós sabemos que no desenho tudo bem, né, o meu carro ser assim, mas nós sabemos que é possível representar isso de uma forma diferente, usando, óbvio, a forma que é invisível, que muitas vezes no desenho nós não conseguimos observar. Isso vem a partir das chamadas linhas diagonais. Vamos lá entender agora. Vou usar de novo o exemplo do carro, vou apagar ele aqui, ó. Eu acho que eu vou apagar um pouco essa luz que vocês estão vendo aqui clarinha, para não dar sombra na hora do desenho, tá bom? E eu acho que vai ficar mais fácil para vocês conseguirem observar. Vou abaixar aqui um pouco a minha luz, porque eu sou chique, ó. Ok? Tá mais baixinho, agora vocês conseguem. Faz um pouco de sombra, mas vocês conseguem observar melhor o desenho. Eu posso tornar esse carro em algo que tenha a sensação tridimensional, dando a ele linhas diagonais.
Só que eu preciso, galera, reparar algo. Eu preciso reparar qual é o ângulo que eu estou observando. O ângulo que eu observo é o ângulo que essas linhas vão. Por exemplo, se eu estivesse observando da onde estou para direita, eu teria que colocar as linhas diagonais para o lado direito. Olha só como ficaria meu carro. Eu estaria vendo tudo isso aqui, ó. Perceberam o que aconteceu? Né? Eu tenho a sensação de que agora esse carro, ele tem toda a sua forma, né? Vamos fazer agora para outro lado? E se eu estivesse observando o meu carro de trás para frente, né? Pelo outro lado. Vamos fazer outro modelo aqui. Eu fiz lá as linhas diagonais para a direita, então vamos fazer aqui agora, ó, linhas diagonais, observando do outro lado. Deixa eu apagar aqui, foi muito grande. Ó, linha diagonal, tudo pro mesmo lado, galera. Tudo pro mesmo lado. Tudo pro mesmo lado. Olha aqui, ó. Eu já tenho uma sensação que esse carro agora está de frente, ó. Olha que bacana. Aí eu posso colocar aqui os faróis, tal, todos os detalhes, os vidros e tal. E é dessa forma, galera, que uma pessoa que desenha profissionalmente, né, consegue dar o ar, né, dar a sensação que aquele objeto ali está de fato desenhado ali. Existe hoje um desenho que é chamado de desenho hiperrealista, que a gente não consegue diferenciá-lo de uma fotografia, né? O objeto, às vezes, ele é tão real, tão real, tão real, que eu não sei diferenciá-lo de uma fotografia, de tão bem construído que é. Vou dar um outro exemplo, ó, eu estou observando aqui esse apagador. Qualquer objeto que eu observe, eu consigo observar alguns dos seus ângulos. Para que eu não faça apenas um apagador assim, ó, olha só, tá aqui meu apagador, pronto. Eu tenho que pensar qual é o ângulo que eu estou observando e quais outras linhas eu posso utilizar para construí-lo. Eu estou observando daqui para lá, tá? Então eu vou colocar também minhas linhas para o lado direito, como eu estou observando o meu apagador. Olha só. Utilizei aí as linhas diagonais e agora tem exatamente a imagem que eu estou observando. Galera, essa é uma dica legal também para vocês fazerem com letras, né? Existem algumas escritas bem interessantes e talvez a nossa próxima prática de desenho nós vamos falar um pouco sobre grafite, mas a gente pode fazer com letras. Por exemplo, a letra A. Eu posso dar uma sensação para a letra A com essa ideia da tridimensionalidade, com os ângulos, para qualquer lado que eu quiser. Olha só, eu posso fazer uma letra que tenha a sensação para a direita. Eu também posso fazer a mesma letra que tenha a sensação de linhas diagonais para a esquerda. Olha só. Certo? Parece um espelho, né? Eu virei o lado. Professor, mas se eu quisesse olhar a minha letra de baixo, como é que seria? Linhas para baixo. Eu poderia fazer essas linhas na diagonal também para a esquerda ou para a direita, mas para baixo, em vez de para cima. Olha lá como é que ficaria. Para baixo. Olha que bacana, gente. Estou olhando de baixo para cima agora, né? Poderia ser por outro lado? Poderia ser por outro lado. Mas como é que eu vou fazer por outro lado? A mesma ideia. Vou apagar tudo? Vou fazer outro lado. Linhas diagonais para o lado que você quiser, te dando essa sensação, né? Eu tinha feito para a direita, agora eu vou fazer para a esquerda, ó. Vocês perceberam que todas as linhas estão para o mesmo lado? Olha só, para o mesmo lado. Para o mesmo lado, para o mesmo lado e para o mesmo lado. Ok? Então essa é uma forma muito interessante
técnica de você melhorar as suas construções no desenho. E eu quero que você faça o teste aí na sua casa, escolha um objeto observando, que tem aí vários lados, para você tentar representá-lo utilizando as linhas diagonais como eu fiz aqui. Em vez de fazer lá uma caixinha, você pode usar como se fosse um cubo para qualquer um dos lados que você queira, né? Agora eu confundi a visão de vocês, né? Eu fiz para lá e fiz para cá. Mas é um treino muito interessante que vai ajudar na representação do desenho de vocês, vai deixar o desenho mais bonito e com muita qualidade técnica. Ok? Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Então até a próxima aula. Grande abraço, Tio Elias. Tchau.